Galerinha, ó, tarefinha, eu não vou passar olhando, porque a gente já perdeu um tempinho aí entregando as provas e tudo mais, e dois colegas já se agilizaram. Professor, faz a 4.15 e a 4.16. Pô, fiquei feliz, vou fazer elas então. Lá na página 4, volume 2, Física D, o 4.15 falava o seguinte, ó, um homem se desloca com velocidade de 5 metros por segundo na direção e sentido eixo X, do eixo X, diante de um espelho plano, e se desloca na mesma direção e sentido, mas com velocidade igual a 8 metros por segundo. Que legal! Então o cara fez um eixo X ali, tem um carinha correndo. Esse carinha corre com uma velocidade de 5 metros por segundo, porém o espelho está instalado num carrinho, olha que legal. E esse carrinho se desloca com uma velocidade de 8 metros por segundo. Na mesma direção, no mesmo sentido. Determine a velocidade da imagem do homem considerando o solo como referência para todas as velocidades citadas. Olha que perigosa essa questão. Olha só. Eu diria que a melhor maneira de matar essa questão é desenhar duas situações ali. Desenhar uma situação agora e desenhar uma situação daqui a um segundo, por exemplo, para ver o que vai acontecer. Talvez essa seja a melhor maneira da gente medir o que vai acontecer com a imagem do cara. Porque aquela ideia que eu passei para vocês, de quando a gente mexe o espelho, a imagem mexe com o dobro da velocidade, era quando o objeto estava parado, né? Concorda comigo? Tá? Daria para usar aquele raciocínio, só que eu ia ficar inseguro de fazer isso, já que eu nunca fiz essa ideia, então eu ficaria inseguro de usar o raciocínio. Ó, usando aquele raciocínio da sala de aula, vamos fingir que esse cara está parado, então qual é a velocidade do espelho? Não, 3. Se esse cara estivesse parado para manter a situação condizente, esse aqui teria que ser 3, porque de 5 para 8 temos 3 metros por segundo de diferença. Se esse cara está parado e esse se mexe com 3 metros por segundo, a velocidade da imagem seria quanto? Seria 6. Concorda comigo? Seria 6. Porém, esse raciocínio não vale agora, porque esse cara não está parado, ele está andando. Mas, já que a velocidade relativa dele para a sua imagem vai ser 6, e ele está com quanto? 5, então eu arriscaria dizer que a imagem tem 11. As 5 em relação a ele, certo? Mais os, aliás, 6 em relação ao objeto, mais os 5 que é dele. Então 5 mais 6, 11. Eu arriscaria dizer que é 11 metros por segundo. Mas tu vê, eu estou inseguro, porque eu usei um raciocínio que não foi desenvolvido para essa situação. Concorda comigo? E tentei corrigir pela ideia da velocidade relativa. Mas vamos fazer o desenho para confirmar a ideia. Essa é o tempo zero. Tudo bem para vocês? No tempo zero, onde é que estaria a imagem do cara? Vamos supor que aqui tem uma distância x. Então aqui vai estar uma distância x também. Beleza? Quer dizer que do objeto até a imagem tem uma distância total de 2x. Show de bola. Um segundo depois, esse cara já vai ter avançado 5 metros. Um segundo, né? Ele anda 5 metros por segundo, não é isso? 5 metros. Só que o espelho vai ter avançado 8 metros de onde ele estava. Já que o espelho avançou mais, que ele avançou quanto a mais? O espelho. Já que o espelho andou 8 e o cara andou 5 metros. 3 a mais. Quer dizer que se a distância era x, agora a distância é quanto, meus amigos? X mais 3. Tranquilo? Quer dizer que a imagem... Aqui estava a imagem antes, né? Quer dizer que essa imagem agora vai se formar aqui, e essa imagem vai estar aqui distância também? X mais 3. Show de bola. Bom, quanto que a imagem se deslocou, então? Inicialmente ela estava em uma posição que era 2x do objeto, certo? Agora, qual é a nova posição dela? Vamos ver. O objeto andou 5 metros para frente. Ela está agora a 2x mais 6 metros do objeto. Porém, o objeto avançou 5, então eu tenho que retirar 5 daqui, né? Concorda comigo?
para poder saber o quanto a imagem se deslocou. Porque pensa bem, ó, essa aqui era a minha posição de referência. Essa ali era a minha posição de referência, certo? Então que distância é essa daqui até onde a imagem está? Essa distância daqui até onde a imagem está, ao todo é esse 5, mais isso aqui tudo, né? Então é 2x mais 11, não é isso? E qual era a distância original? 2x. Então quanto que a imagem andou? Né? Se a posição final é 2x mais 11 e a posição inicial é 2x, fazendo final menos inicial, eu descubro que ela andou 11 metros. Isso em quanto tempo? 1 segundo. Se ela andou 11 metros em 1 segundo, é porque a velocidade é... A ideia inicial estava correta, concorda comigo? Certo? Aquela ideia inicial estava correta e foi uma ideia muito mais prática e mais bonita. Mas como eu nunca tinha aplicado essa ideia naquela situação, eu fiquei inseguro. É claro que daria certo, porque velocidade relativa é um conceito absolutamente verdadeiro, né? Certo? Só que, fazendo dessa maneira, eu provei por A mais B, olhando a posição da imagem, né, que ela andou 11 metros em 1 segundo. Repetindo então, peguei a situação original, não sabia as distâncias, chamei de x, então aqui é x também, que foi o que a gente usou para espelho plano. Desloquei o objeto e o espelho, redesenhei a imagem e vi qual era a posição original da imagem e qual é a nova posição da imagem. Fazendo o final menos inicial, descobri o quanto a imagem andou. E como eu fiz a análise em 1 segundo e ela andou 11 metros por segundo. Outro raciocínio que foi rápido e muito mais interessante. Primeiro eu raciocinei para o objeto parado. Parei o objeto, então eu reduzi 5 dessa velocidade aqui que foi para... Se o espelho mexe com 3, a imagem mexe com... Foi a aula sobre espelho plano. Quando mexemos o espelho, a imagem mexe o dobro. Já que a velocidade da imagem em relação ao objeto era 6, porém ele estava andando a 5, 5 mais 6 são 11. Então, em relação ao chão, a velocidade da imagem era 11 metros por segundo. Aí ficou, né, muito mais rápido o raciocínio. Mas a pedida dos colegas foi certeira. A pedida dos colegas foi certeira. Não é uma questão trivial essa. Não é uma questão trivial. Adorei a pedida. Vamos para 4,16. Eu tô louco para te ensinar espelho esférico, cara. Muito legal essa parte.